Saiu, galera, o episódio final de Stranger Things e, assim como toda grande série que entrou pra história, foi um final que dividiu opiniões. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Teve gente que entendeu, teve gente que não entendeu. Tem gente que achou que é uma bosta, tem gente que achou que não é. E aí? É um final bom? É um final bosta? Teve gente que achou que toda a quinta temporada é ruim. Teve gente que curtiu. Você está de qual lado? Antes da gente começar essa análise aqui, quero saber o ponto de vista de vocês. Mas enfim, galera. Tivemos um episódio de 2 horas aí de novo, né? Tinha vazado o timecode lá, falaram que não ia ter episódio de 2 horas, mas teve. E cara, vou falar pra vocês. Eu acho que esse episódio não precisava ter 2 horas, tá? Principalmente ali a primeira hora, até chegar na batalha final ali com o Mind Flyer e com o Vecna. Tiveram momentos excelentes, né? Como esse daqui, pô, do Henry Crew entrando lá e ele lembrando da infância dele. Inclusive, aquilo ali quebrou algumas teorias também do que poderia acontecer, né? Achei bem legal. Mas algumas coisas ali da Eleven, essa enrolação deles pro plano ali também e tal, eu achei que não precisava. Podia ter sido um pouquinho mais acelerado, né? Pô, e teve essa parte aqui que, caraca, velho. Que o Derek ganhou o cabo de guerra do Vec, né? Pô, isso aqui foi excelente. O Derek ganhou o cabo de guerra do Vecna. E aí, beleza. Vamos falar primeiro do início, né? O pessoal tinha o plano lá. Aí, pô, a Max entrou lá na mente, junto com o Vecna e tudo mais, junto com a Eleven e com a 8 lá, né? Enquanto que o pessoal tava descendo o abismo ali. Aí eles acharam. Tá, beleza. Só que de boa. Ninguém morreu, né? Aí, ó, pô, essa luta aqui do Vecna com a Eleven, pô, isso aqui também foi meio bosta, eu achei. Eu esperava mais. Porque, pô, ela jogou o Vecna pela parede, demorou uns 3 anos, velho. Até o Vecna fazer alguma coisa. Aí o pessoal aqui no Abismo, né, que é a dimensão X que a gente falava, também foi interessante. E, pô, ó, o fato disso aqui ser o Mind Flyer, eu achei legal também. Porque a gente achava que era o quê? Uma árvore, né? Não dava pra entender que era o próprio Mind Flyer aqui. E, pô, essa cena aqui do Hopper atirando na Eleven, cara, assim, pô, foi muito bom o Vecna entrando na mente dele, manipulando. Mas eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu preferia que ele tivesse atirado nela de verdade. Ia ser um final muito dramático, cara. Quando aparece ela aqui, toda ensanguentada, falei, ferrou. O Vecna manipulou o Hopper pra matar a Eleven. E aí, ela morreu e já era. O Vecna ganhou. Não vai ter como entrar na mente dele mais. Eu achei que ia ser isso. Mano, se tivesse sido isso, aqui, o Stranger Things me ganhou. O final. Falei, pô, os caras vão ser corajosos, velho. Mas aí não. Aí a Eleven levanta e também os tiros era ilusão. Eu falei, ah. Assim, tá. Você fala, pô, você queria que uma criança morresse. A gente leva a criança. Não, não é que eu queria que a criança morresse. Não é assim também. Eu não sou uma pessoa tão má. É porque pra história seria bom. Acho que seria um entretenimento bom. Fiquei triste. Mas achei bom. Aí quando ela sobreviveu, eu achei ruim. Aí, só que aí, pô, a atuação aí da Billy Bobby Brown, né? Cinema. Aí, ó, o Vecna. Pô, esse ator é muito top, velho. Eu tenho mais medo dele assim do que com a caracterização do Vecna. Ele é muito bom, velho. Aí nós tivemos ali no abismo, né? Algumas conversas e tal. A Nancy ali com o irmão dela. Aí ela dá um tiro de sinalizador pra ele. Aí, a Holly liderando as crianças ali, mano. Ó, essa parte foi muito boa também. E aí, nessa perseguição dele ali e tal, foi ficando interessante. Pô, achei legal eles terem matado a irmã dela também. Inclusive, sobre a irmã dela, a gente tem que falar sobre o final, aquele final que o Mike conta, né? Que tem algumas coisas que não fazem sentido se a gente for interpretar a história de um jeito, né? Mas enfim, a gente vai chegar lá. Inclusive, se inscreve no canal aqui, que esse aqui é o canal de cortes, onde vai sair muito conteúdo sobre outros assuntos também. E aí, beleza, ó. O cara atira nela ali e tal. Aí você fala, pô, ela vai morrer. Aí a Eleven fica triste. Com a mesma cara de quando ela fica feliz. Lá. Aí, beleza. Pô, essa parte aqui do Henry é pesada, velho.
E aqui eu achei que eles tiveram coragem. Porque, ó, nessa cena que ele tava tendo com o Will aqui, né? Que o Will entra na mente dele e tal. Eles poderiam ter ido. O caminho fácil seria o quê? Seria o Vecna. Não, eu sou bonzinho e tal. E aí o Vecna passa pro lado deles pra lutar com o Mind Flayer. Aí seria uma desgraça absoluta. Aí seria uma merda, né? Mas aí não, quando o Henry Cavill fala que ele que escolheu, ele concorda com o Mind Flayer e tal, aí ele se consolida como vilão da série. É um vilão bucha? É um vilão bucha, mas se consolida como vilão. Pelo menos isso, né? Porque aqui, nesse momento, o que que mostra, né? Que o Mind Flayer não deixava ele entrar na caverna, porque o Mind Flayer não queria que ele lembrasse o momento que ele foi possuído ali, né? E aí o nariz dele sangra pela primeira vez, quando ele explode a cabeça do cientista ali. Pô, foi o melhor momento do final pra mim isso aqui. E aí o Will interagindo com ele ali e tal, tentando convencer ele, falando, não, você é um vassalo, que nem a gente, você, coitado de você e tal. E aí o Vecna, não, eu escolhi ser comandado por ele. Aí achei top. E aí, pô, essa cena aqui, quando a parada que eu achava que era uma árvore vira o Mind Flyer, velho. Cara, isso aqui achei muito bom. E ó, elogiar o CGI também, tá? Da série. Porque a partida tá bem melhor até do que na quarta temporada, quando o Eleven jogou o Vecna lá, né? A gente viu e tal, ficou muito bom. Mas aí, o que foi meio merda? É que, pô, isso aqui é um Mind Flyer, velho. Cadê os Demogorgons pra lutar? É que se visse os Demogorgons ia destroçar todo mundo e acabou, né? Cadê os Dog Gorgons, né? Já dá uns furos no roteiro também. E o Mind Flyer é muito poderoso, velho. É muito poderoso, pelo que foi dito, né? Se ele concede pro Vecna aqueles poderes lá, pô, o que ele não poderia fazer, tá ligado? E outra, será que existem outros Mind Flyers nessa dimensão? E será que ele é o único? Porque aqui colocou ele como uma criatura, né? Mas beleza. Aí ele. As crianças ali, a turma do Scooby-Doo, né? Que é o pessoal do Stranger Things, com as bombinhas deles lá, conseguem, pô, distrair ele. Aí Eleven entra lá pra lutar contra o Vecna. Só que eu achei essa luta contra o Vecna muito curta também. E aí, pô, tinha hora que a Eleven batia, tinha hora que o Vecna apanhava. Enfim. E eu senti falta, sinceramente, assim, de ver todo aquele poder que o Vecna disse que tinha lá no episódio 4, quando ele volta ali pra. Que ele fala pro Will, né, que o Will é fraco, e aí o Will usa os poderes lá pela primeira vez e tal. Interessante. Mas aí aqui, pô, o Vecna foi muito bucha, velho. Foi muito bucha. E não só ele, mas o Mind Flyer também, que, pô, o Mind Flyer prometeu tudo e não entregou nada. As crianças ali com as faquinhas, com as bexigas, derrotou a criatura que queria chocar universos, né? E aí Eleven fura ele ali e tal, entra lá. Pô, mas essa parte aqui do final, que o Vecna tá morto ali, né? Aí depois ele volta. Quando ele voltou, eu falei, ih, ele voltou. Falei, ele voltou, agora vai dar merda. Só que aí não, ele só volta pra ele ainda continuar vivo. E aí a Joyce decepar. A cena da Joyce cortando a cabeça dele com o machado. Primeiro eu pensei, mano, tem um monte de criança presente. Criança não eles, né? Porque eles já estão mais adultinhos já. Mas as criancinhas que tava lá, elas estão presenciando uma mulher esquartejando um cara, velho. As crianças, os outros, beleza, que eles já estão grandes, já eles têm raiva do Vecna também, né? Eles, beleza, já viram coisa pior. Mas as criancinhas lá, mano, presenciando esse quartejamento, ó, brutal. Mas assim, foi satisfatório. Mas também achei ele bucha, eu esperava mais dessa batalha final. Porque a luta foi muito pouquinho, cara. A luta ela começou ali, ó. Ela vai daqui, né? O Harry Crew descobrindo lá e tal, relembrando e falando que ele que escolheu mesmo trabalhar com Vecna. Aí depois é mais a parada do exército, né, ó. Que aí tem a cena do sacrifício da Eleven também. Que aí ela fala com o Mike na mente dela e tal. Aí aqui eu já falei, mano, eles vão dar um jeito de trazer a Eleven de volta. Ela vai morrer, né, mas aí explodiu lá, ó. Eles explodiram a fonte de energia que mantinha o abismo, né, que era a ponte entre... Não, a fonte de energia que mantinha o mundo invertido. E o mundo invertido era uma ponte, um buraco de minhoca entre o abismo, que era
aquele outro planeta, né, aquela outra dimensão, com a Terra, que o plano do Mind Flayer e do Vecna era fundir tudo isso, né? E aí explodiu, acabou aquela ponte e aí acabou o mundo invertido. E aí Eleven desapareceu. Aí mostra aqui a vida deles, né? Ó, o Steve agora tá trabalhando na escola lá. A cena da formatura é legal. Aí o Mike aqui, triste, né? Pô, essa conversa do Mike é legal com o Hopper, porque o Hopper ele passou por isso já quando ele perdeu a filha dele. Lá na primeira temporada, né? E aí perdeu Eleven e tal. E ele fala que o Mike tem que seguir em frente, que passou 18 meses e o Mike não queria ir pra formatura dele, não tava seguindo em frente e tal. Aí ele chega lá, o Hopper convence ele aí pra formatura, a mãe dele ali chorando. Aí tem o discurso do Dustin também, que é bem legal, né? Aí, pô, essa cena aqui do núcleo ali, de que eram os adolescentes mais velhos e que ficaram adultos, né? Agora eles são amigos, mas, pô, eles viraram meio chato. Fala a verdade? Viraram meio chato. Aí, pô, essa cena do Jim pedindo a Joyce em casamento eu achei top, achei bem legal. E aí vai indo pro final. Pô, esse final aqui é emocionante, velho. Você vê os atores ali, parece que eles não estão interpretando os personagens, velho. Parece que são eles mesmos se despedindo, sabe? Eles conversando ali, jogando a última partida e tal. Aí eles chorando, ó. Pô, essa cena passou uma verdade tão grande de que era ele sentindo aquilo, né? E aí foi o Mike contando ali, como o Mike é o narrador da história, contando como seria a história deles ali, né? Ah, cara, o Lucas e a Max indo pro cinema. Caraca, isso foi muito louco também. Foi muito bom. Aí o Mike contando ali e tal, que cada um ia fazer as coisas e não sei o quê. Aí vem o Mike falando daquela coisa da Eleven, né? Que isso gerou muita confusão. Porque ele disse que não fazia sentido a Eleven estar conseguindo usar os poderes dela, sendo que os inibidores estavam lá. E aí, como que ela conseguiu ficar de boa com os inibidores ligados, né? Aí o que, que ele pensou na cabeça dele? Que a Kali, né, a número 8 lá, que era a irmã da Eleven, ainda estava viva, ela estava sangrando ali 1 litro de sangue por minuto, e aí ia ter passado 3 horas, o pessoal foi lá, lutou, fez todo o rolê, ela continuou viva, e aí ela manteve a ilusão da Eleven ali, ó. Ele falou, não, eu vi que a mão dela tava tremendo e tal. E aí era uma ilusão, a Eleven sobreviveu, e aí ela saiu, ela ficou no mundo, ela tava usando ali o feitiço da invisibilidade, né? E aí ela tá viva e foi pra um lugar ali onde nunca ninguém vai encontrar ela e tal. Foi um final meio do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? Quando o Batman morre e aí o Alfred vai lá pra Paris, né? E aí vê o Bruce lá com a Selina Kyle, enfim, e aí fala, não, o Bruce sobreviveu. Mas no caso do Batman, tinha ali evidências, né? Eles falam ali, não é uma narração, uma imaginação. É falado que o Bruce colocou o piloto automático no avião lá. Então, beleza, do Batman Cavaleiro das Trevas é uma interpretação de que o Batman não morreu. Mas aqui não tinha nada que desse uma evidência de que Eleven sobreviveu, de que ela não morreu. O que tinha de evidência ali é justamente o contrário, porque como que a Kali ia ter sobrevivido? Meu, ela levou um tiro mortal, que ela tava sangrando. Ela parecia que já tinha morrido até. Olha só. Mesmo antes da Eleven sair de lá, né? Então, não faz muito sentido. Ela tá viva e outra, pensa. O primeiro lugar que teve a explosão, quando explodiram lá o núcleo de energia do mundo invertido, que mantinha o mundo invertido vivo, né? O primeiro lugar que explodiu foi o prédio lá onde a Kali tava. Então, entre a explosão, destruir aquele prédio e aí matar a Kali, se ela ainda tivesse viva, ela teria morrido ali. Até chegar de onde a Eleven tava, a ilusão da Eleven teria sido desfeita. E aí o pessoal vai ver que ela ainda tá lá. Então não tinha como a ilusão ficar viva se a Kali não estivesse viva. Então, isso daqui, na minha interpretação, tá? Comenta o que vocês acham também, explicando esse final aqui. É que o Mike tava imaginando uma forma da Eleven ter sobrevivido e ter um final feliz para eles ficarem mais confortáveis, né? A Eleven até fala pro Mike, nessa última conversa que eles têm, para confortar o pessoal, né? Ela fala aqui, fala alguma coisa para confortar eles e tal, de que dá tudo certo. Então aqui o Mike tá realizando o pedido da Eleven. Mas ele, no interior dele, sabe que ela provavelmente está morta, né? Ou se ela não morreu porque ela é muito poderosa, talvez ela tenha
voltado lá pro abismo, né? Já que a ponte foi desfeita, ou ela vai ficar naquele vazio lá, enfim. Mas essa parte do final feliz, de ter o feitiço da invisibilidade lá da Kali, eu acho que é imaginação do Mike, porque ele é o escritor, né? Até porque todas as histórias que ele imaginou é ele escrevendo, né? Ele é o narrador no RPG ali. É ele imaginando. Até a própria história dele, né? Não quer dizer que for o futuro mesmo. Isso aqui não é um epílogo, né? É meio que a imaginação ali do RPG, que é a essência mesmo. Então, por essa coisa da Kali ter morrido, eu acho que ela já morreu antes e não teve ilusão nenhuma. Mas também, Stranger Things é tudo cheio de furo no roteiro, né? Então pode até ser que os irmãos Duffer lá falaram, não, vamos cagar pra essa coisa da Kali ter que estar viva pra usar o feitiço. Ela fez o feitiço e aí a Eleven tá viva mesmo, né? Ou então o Mike é o roteirista da série e aí ele criou o roteiro também. Mas o que faz mais sentido, comenta aqui se vocês concordam comigo nesse ponto, né? O que faz mais sentido é a Eleven ter morrido lá, né? E aí, cara, pô, essa cena aqui deles deixando os livros na prateleira, né, e tal, dá muito a impressão... Pô, esse ator do Mike é muito ruim, velho. Meu Deus do céu, ele tentando chorar aqui, ele não consegue. Mano, as melhores atrizes aqui são a Sadie Sink, assim, sem dúvida. Ó, o choro do ator do Lucas tá bom, tá? Agora eu sou sommelier de choro, mas enfim. Agora esse do Mike, cara, mano, ele é muito... Ele não é um ator tão bom, velho. Meu Deus do céu, é legal que você vai vendo quais são os melhores atores, né? Com o passar do tempo, assim. Porque no começo eles eram todos crianças. Aí, pô, essa cena aqui, cara, deles saindo e aí vindo os amigos da Holly ali jogar, deu uma vibe tão Toy Story, quando acaba lá o Toy Story e o Andy dá os brinquedos ali pra prima dele. Eu não lembro o que era aquela menina lá. Mas, tipo assim, eles cresceram, agora eles vão pra faculdade, né? Acabou, vai ter que pagar boleto, meus filhos. Já era. Essa vida de ficar lutando com Vecna não vai ter mais, não. Mas, enfim, né? Explicando o final aqui pra vocês, no meu ponto de vista, acredito que tenha sido isso, tá? Comenta aqui embaixo quais são suas teorias para esse final de Stranger Things também. Vocês acham que a Eleven sobreviveu e o Mike tá relatando algo fidedigno na realidade, ou você acha que ele inventou isso? Eu acho que ele inventou. Mas enfim, manda pro pessoal aí também. E se inscreva nesse canal para receber todos os vídeos. Um beijo e até a próxima.